Mas, justamente quando todos estavam tomados pela empolgação, Song Joong-kai quebrou o clima festivo. Com um tom sério, ele declarou que, embora aquele fosse um dia de comemoração, não poderia deixar de emitir um alerta. Explicou que uma grande farmacêutica do país havia iniciado análises aprofundadas sobre a fórmula do H666. Outros países também já haviam adquirido o produto para pesquisas, formando equipes especializadas. Segundo ele, era apenas uma questão de tempo até que a fórmula fosse decifrada, e quando isso acontecesse, o mercado farmacêutico entraria em turbulência. Ele ressaltou que o período de lucros altos com o H666 não duraria para sempre. Além disso, mencionou que, nos últimos tempos, haviam surgido espiões nas fábricas, e que, devido ao foco excessivo na produção em massa, a segurança fora negligenciada, tornando o vazamento de informações quase inevitável. O H666, disse ele, era tentador demais para que qualquer concorrente ficasse de fora. Os preços poderiam começar a cair já no próximo mês. Apesar da preocupação, alguns investidores mantinham-se otimistas. Comentavam que, mesmo com a queda, lucro ainda era lucro. Outros diziam que já previam aquela situação, dinheiro fácil não dura para sempre. Havia também quem apontasse que, mesmo que a fórmula não fosse roubada, a redução dos casos de infecção pelo vírus G e sua eventual erradicação fariam o H666 perder valor naturalmente. Foi então que Song Joong-kai rebateu, em tom firme e racional, afirmando que seria um desperdício deixar as coisas simplesmente seguirem esse rumo. Para ele, a Rende Changak havia alcançado fama internacional em apenas um mês, um feito notável, e não havia motivo para deixar que essa conquista se apagasse. Propôs que os recursos fossem direcionados para a criação de um centro próprio de pesquisa farmacêutica e que especialistas de renome mundial fossem recrutados. Com a reputação que a empresa tinha, acreditava que atrair talento seria fácil. Assim, poderiam se enraizar de forma sólida na indústria, em vez de se contentarem com um único sucesso passageiro. Park Jin, ouvindo, ficou surpreso. Pensou consigo mesmo que Song Joong-kai estava diferente, a experiência como CEO parecia ter amadurecido seu olhar e aguçado sua capacidade estratégica. Reconhecia nele um homem capaz de grandes feitos. No entanto, lembrava-se de que, por mais que fossem como irmãos, regras eram regras, dinheiro não poderia ser distribuído indiscriminadamente. Ganhos obtidos pelo próprio esforço traziam segurança e orgulho, de outra forma, não passariam de caridade. Ele não permitiria que a Rende Changak declinasse. Somente mantendo a prosperidade da empresa o cargo de CEO teria real significado, e assim ambos poderiam lucrar mais. Logo depois, Park Jin declarou concordar plenamente com a proposta de Song Joong-kai. Disse que, se haviam entrado no setor mais lucrativo do mercado, não havia motivo para recuar. Afirmou que aquele era justamente o assunto pelo qual convocara todos os acionistas, mas, como Song Joong-kai já havia exposto a questão com clareza, iria direto ao ponto. Abriu então uma mala, revelando mais de 10 frascos. Segurou um frasco vermelho e um marrom, e apresentou-os. Contou que o departamento de pesquisa farmacêutica da empresa havia se dedicado ao máximo para desenvolver aquelas duas novas drogas. O primeiro medicamento, de frasco vermelho, era destinado à regeneração do sistema imunológico, capaz de eliminar o vírus HIV, mas apenas em pacientes já infectados. Em pessoas saudáveis, poderia causar efeitos colaterais graves e até ameaçar a vida. O segundo, de frasco marrom, era um fármaco especializado no tratamento de câncer, extremamente eficaz em estágios terminais, mas com custo elevado. Cada aplicação custaria mais de 1.000 e manteria efeito por apenas um ano, exigindo nova dose posteriormente. Park Jin nomeou o fármaco vermelho como H568. Ressaltou que, apesar de sua potência extraordinária, poderia ser perigoso para indivíduos sem necessidade clínica, já que o sistema imunológico saudável não requer intervenção tão intensa. Ainda assim, acreditava que o H568 revolucionaria o tratamento de doenças neste século. Já o fármaco marrom recebeu o nome de H696. Explicou que sua capacidade de penetrar profundamente nos tumores e interromper seu crescimento representava uma mudança drástica no combate ao câncer, prolongando e melhorando a qualidade de vida de pacientes.
As palavras de Park Jin impactaram profundamente os presentes. Membros da elite, acostumados à autoconfiança e ao poder, sentiram que estavam diante de algo que ultrapassava os limites do que conheciam. O salão, antes animado, mergulhou em um silêncio tenso, no qual cada um sentia o próprio coração acelerar e a respiração pesar. Era como se testemunhassem a solução de problemas que, por décadas, a medicina mundial havia falhado em resolver. A pergunta pairava no ar, silenciosa, mas inevitável: será que, realmente conseguimos? Ele engoliu em seco, sentindo a garganta seca ao imaginar a possibilidade que Park Jin acabará de mencionar. Então, seus olhos se arregalaram, e um suor frio começou a escorrer pela testa. Perguntou, inquieto, se realmente havia por trás deles uma equipe de pesquisa de nível mundial. Caso contrário, como poderiam ter desenvolvido medicamentos tão revolucionários? Park Jin sorriu de forma enigmática e, sem responder diretamente, devolveu a pergunta: o que você acha? Nesse momento, Ian interveio, dizendo que agora compreendia a situação. Admitiu que antes acreditava que a corporação apenas tivesse contado com a sorte, mas que, na verdade, possuía mesmo uma equipe de pesquisa farmacêutica de padrão internacional. Constatou que a criação do medicamento específico para o vírus G não fora mera coincidência, tudo havia sido cuidadosamente planejado desde o início. A observação de Ian pareceu abrir os olhos dos demais jovens empresários, que se manifestaram surpresos. Comentaram que, afinal, Park Jin não estava apenas em busca de lucro, mas seguia um cálculo estratégico muito maior. O H666, perceberam, havia sido apenas o primeiro passo para consolidar a reputação da Rende Changak no cenário global, já o H568 e o H696 eram os verdadeiros golpes de mestre. Entre comentários de admiração, concordaram que, com esses dois novos fármacos, a empresa teria tudo para dominar a indústria farmacêutica mundial, criando um efeito de marca tão forte que até grandes concorrentes internacionais teriam de reconhecer seu poder. Pouco a pouco, todos sentiram o peso das ações de Park Jin, percebendo que o presidente não apenas tinha visão de futuro, mas também vinha planejando cada movimento com antecedência. A possibilidade de que outros países conseguissem decifrar a fórmula do H666 não mais os preocupava. Quando isso ocorresse, a Rende Changak já teria migrado para outro patamar, trilhando um caminho seguro e promissor sob a liderança de Park Jin. Cada passo, calcularam, estava direcionado para garantir vitórias antes mesmo de o adversário perceber o jogo. Diante da confiança inabalável do grupo, Park Jin pousou a mão no ombro de Ian e o alertou de que, ao iniciar a produção do H568 e do H696, a discrição seria essencial. Lembrou que já haviam cometido erros no passado e não poderiam repeti-los. Ian, tomado de entusiasmo, garantiu que manteria o segredo e disse aguardar com expectativa a oportunidade de enriquecer ao lado dele. A reunião de acionistas, desde então, manteve-se em clima animado e cheio de confiança. Os jovens investidores pareciam confiar cegamente, talvez esse fosse o verdadeiro carisma de Park Jin. Vamos, continuem a comer, disse ele, conduzindo a confraternização. Mais de 2 horas depois, Song Joong-ki finalmente leu certas mensagens que lhe despertaram um sentimento familiar de excitação. No entanto, diferente de antes, não respondeu de forma apressada e ansiosa, decidiu preservar sua dignidade. Ao lembrar-se de todas as vezes em que se humilhara tentando mostrar preocupação por Yu Iri, sentiu-se desconfortável. Pensou consigo mesmo: você decide terminar, depois se arrepende, acha que sou alguém que pode chamar e dispensar quando quiser? Desta vez não vou deixar minhas emoções me dominarem. Mesmo frustrado, respondeu de forma contida, disse que tinha uma reunião naquele dia e que não poderia encontrá-la. Quando Yu Iri recebeu a mensagem, exclamou em voz alta que Song Joong-ki havia lhe escrito. Questionou se não seria humilhante responder, mas, apesar das palavras, seus dedos começaram a digitar rapidamente. Disse que entendia a falta de tempo dele e perguntou se poderiam se ver no dia seguinte. Confessou que antes fora muito teimosa, mas que ele prometera compreender seu temperamento e amá-la por toda a vida. Essas palavras fizeram Song Joong-ki sentir-se fraco. A lembrança daquela promessa, feita com sinceridade, veio à tona, mas, diante da realidade atual, seu coração se encheu de peso e conflito.
Pensou que, embora ela recordasse suas palavras, fora ela quem decidirá terminar, agora, agia como se ele fosse o culpado. Respondeu, com um tom de mágoa, disse que, de fato, havia prometido, mas que ela o havia abandonado primeiro. Perguntou se ela esperava que ele mendigasse atenção como um cão, e afirmou que não era tão patético assim, era um homem, e tinha orgulho. Assim que leu, Yu Bai-rei respondeu imediatamente. Ela admitiu que sabia ter ferido o orgulho dele e disse que ele poderia bater ou repreendê-la, se quisesse. Pediu apenas uma chance para encontrá-lo e perguntou se era verdade que ele não queria mais vê-la. Informou que, no dia seguinte, à 1 da tarde, o esperaria na frente da empresa. Após enviar a mensagem, Yuri sentiu uma alegria indescritível. Pensou consigo mesma que ainda havia uma chance. Song Joong-ki apenas tentava se mostrar forte, mantendo a dignidade diante dela, mas, pelas mensagens, ainda demonstrava se importar. Ao ver o sorriso satisfeito no rosto de Yuri, uma amiga curiosa quis saber o que havia acontecido. Ela respondeu com confiança que Song Joong-ki certamente aceitaria encontrá-la, afirmando conhecer bem o jeito dele e que seria fácil manipulá-lo. Disse que a reconciliação estava praticamente garantida. O grupo de amigas reagiu com entusiasmo, elogiando-a, comentaram que, se os dois voltassem, ela se tornaria esposa de um bilionário CEO, muito melhor que aquele outro homem que lhe dera uma bolsa falsificada. Ressaltaram que a Hand Changak era uma empresa de renome internacional, lucrando diariamente. Disseram ainda que, quando ela estivesse por cima, não se esquecesse delas. Yuri, radiante, prometeu que, quando se tornasse esposa do CEO, elas também se tornariam gerentes seniores na corporação. Acrescentou que ouvirá dizer que todos os acionistas da Hand Changak eram da alta sociedade e que, se conseguissem entrar nesse círculo, talvez até pudessem se casar com famílias ricas. Naquele instante, Yuri sentiu como se estivesse tocando o mundo que sempre sonhara alcançar. Enquanto isso, Song Joong-ki refletia e, no fim, cedeu, mas manteve o autocontrole, respondendo apenas com um simples ok. De volta ao escritório da presidência, ele pensou sobre o encontro do dia seguinte. O coração, antes ferido e atormentado por lembranças dolorosas, agora se acalmava, tomado por uma mistura de felicidade e alívio. Sentia que havia trabalhado duro para provar seu valor. Recordou como antes se sentia indigno de Yuri, inseguro e convencido de que era apenas um homem comum. Mas, agora, tudo havia mudado, estava mais forte, mais bem-sucedido. Decidiu que era hora de mostrar que não apenas era digno dela, mas também capaz de fazê-la feliz. À medida que pensava no reencontro, a alegria crescia, e um sorriso bobo lhe escapava. Foi nesse momento que Park Jin se aproximou sorrateiramente, com um brilho travesso nos olhos e um tom provocador, perguntando quem o fazia sorrir daquele jeito. Song Joong-ki se atrapalhou, começou a suar e negou com um aceno rápido de mãos. Mas Park Jin insistiu, sugerindo que só podia ser Yuri e questionando se ele realmente planejava reatar. Ao perceber que seu amigo adivinhara seus pensamentos, Song Joong-ki corou como um tomate, exaltado, quis saber como ele havia descoberto. Confirmada a suspeita, o olhar de Park Jin ficou sério. Em tom firme e suave, disse que já sabia desde o início, mas que não entendia por que, sendo agora um CEO, capa da New York Times e cercado de tantas opções, ele ainda estava preso a Yuri. Song Joong-ki respondeu com determinação que Park Jin não compreendia. Contou que tinha com ela um vínculo emocional profundo e que, desde o primeiro encontro na biblioteca, um único olhar havia bastado para atraí-lo. Admitiu que ela era temperamental e difícil de agradar, mas também gentil, bela, de sorriso doce e personalidade envolvente. No passado, sentia-se indigno porque não podia oferecer-lhe uma vida confortável. Explicou que, como homem, acreditava que precisava prover o básico, uma casa, um carro, estabilidade, e que, mesmo que ela não exigisse isso, ele sentia a necessidade de dar-lhe. Ao ouvir, Park Jin suspirou, colocou as mãos nos ombros do amigo e falou com preocupação. Concordou que um homem deveria assumir responsabilidades, mas questionou se ele realmente conhecia Yuri e se aquela responsabilidade não estava sendo sustentada apenas por um lado. Ressaltou que a imagem que ele descrevia dela estava longe da Yuri que ele próprio conhecia. Nesse ponto,
Park Jin inclinou a cabeça, pensativo. Quanto mais pensava, menos Park Jin conseguia entender. Perguntava-se se poderia existir outra Uiri, pois a que ele conhecia parecia ser exatamente o tipo de mulher que, à primeira vista, correria para entrar em um supercaro, uma interesseira que sempre buscava explorar homens ricos para satisfazer suas ambições pessoais. Questionava-se por que Song Joong-ki se mostrava tão submisso diante de alguém assim. Song Joong-ki, no entanto, permaneceu firme em sua posição. Agradeceu a ajuda do amigo, mas disse que aquela era uma decisão que queria tomar sozinho, pedindo que ele não interferisse. Tudo bem, respondeu Park Jin, não vou me intrometer nos seus assuntos. Mas há algo que acho que você precisa saber. Aqui estão algumas fotos. Veja por si mesmo. Dizendo isso, Park Jin retirou um maço de fotografias e colocou-as diante dele. Ao pegá-las, Song Joong-ki viu claramente Uiri abraçada a um homem rico enquanto os dois entravam em um hotel. Sentiu-se como se tivesse sido atingido por um raio, o rosto empalideceu, e ele recuou alguns passos, gaguejando. E isso não pode ser. Percebendo que o amigo ainda processava a informação, Park Jin explicou que, após o término dos dois, havia decidido observá-la e investigar se ela era realmente digna dele. O resultado foi que, no dia seguinte à separação, Uiri apareceu ao lado de um homem abastado, dirigindo um Bentley. Nas fotos, eles apareciam entrando juntos em locais de entretenimento e, por fim, em um hotel. Agora que ela voltou a procurá-lo, pense bem no motivo. Seja cauteloso e reconsidere tudo, aconselhou Park Jin. Ao terminar, deu um tapinha no ombro do amigo e deixou a sala, enquanto Song Joong-ki permanecia parado, atônito, com as fotos nas mãos. Park Jin, já no corredor, murmurou para si que não poderia permitir que ele fosse enganado por mais tempo. Acreditava que o amigo merecia um amor verdadeiro, não um baseado em exploração. Sozinho, Song Joong-ki olhou novamente para as imagens. Sentiu o coração dilacerado, lágrimas começaram a cair sem controle, enquanto as mãos tremiam de dor. A mulher que ele sempre acreditara ser pura e recatada, aquela que imaginava jamais ultrapassar certos limites morais, estava agora em um quarto de hotel com outro homem, menos de um mês após o rompimento. Perguntou-se se ela não era recatada, mas apenas se comportava assim diante dele. Sentiu-se enganado, um tolo. A angústia cresceu até que, incapaz de conter-se, soltou um grito sufocado de dor. Por quê? Por que tinha que ser assim? O grito não foi alto, mas carregava o peso de um sofrimento extremo. A cada tentativa de falar, a voz se quebrava, restando apenas gemidos de desespero. Do lado de fora, funcionários ouviram o choro vindo da sala de reuniões. Um deles perguntou a Park Jin se havia algo errado com o CEO. O amigo respondeu friamente que não havia nada e que todos deveriam parar com a curiosidade, advertindo que, até que Song Joong-ki deixasse a sala, ninguém poderia entrar. Qualquer um que mencionasse o ocorrido sofreria as consequências. Depois da advertência, Park Jin olhou para a porta fechada de onde vinham os soluços, sentindo o peso da empatia. Sabia que o amigo raramente chorava, mas, quando as lágrimas vinham, era porque a dor havia se tornado insuportável. Para ele, naquele momento, palavras de consolo não teriam efeito. Pensou que, se estivesse na mesma situação, também escolheria o silêncio até as lágrimas secarem, pois, quando elas secam, resta apenas encarar a verdade, então, tornar-se mais forte. Crescer, afinal, não é coisa para crianças que precisam ser confortadas, muitas vezes, envolve dores inevitáveis. Na manhã seguinte, o sol se espalhou por Anshan, cobrindo a cidade com um brilho suave e acolhedor. O calor sufocante do verão havia ficado para trás, dando lugar à atmosfera romântica do outono. O clima já não era opressor nem frio, uma brisa leve trazia conforto e renovava os ânimos. Song Joong-ki havia passado a noite inteira na empresa, com as imagens de Uiri e outro homem repetindo-se em sua mente como um filme em câmera lenta. Cada batida de seu coração era dolorosa, cada respiração, pesada. Pensamentos sombrios começaram a tomar forma, e, no meio da dor, uma ideia cruel surgiu. Por volta das 8 da manhã, ele pegou o telefone e decidiu ligar para Park Jin.
Na manhã seguinte, Song Joong-ki telefonou para Park Jin, em tom frio, pediu sua ajuda. Disse que queria se vingar de Woo-iri e fazê-la se arrepender pelo resto da vida. Ao encerrar a frase, uma raiva intensa tomou conta dele, apagando qualquer resquício de pena ou fraqueza que ainda pudesse sentir. Vendo que o amigo parecia finalmente ter recobrado a lucidez, Park Jin respondeu com entusiasmo que aquilo era algo simples e que providenciaria tudo imediatamente. Enquanto isso, naquela mesma manhã, determinada a impressionar Song Joong-ki, Woo-iri dedicou 3 horas a uma maquiagem impecável, buscando transformar-se na sua versão mais perfeita. Ao terminar, seguiu com sua melhor amiga, Sun-shen, até a frente da empresa de Song Joong-ki, chegando 10 minutos antes do combinado. Assim que desceu do táxi, Woo-iri pegou o telefone e ligou para ele. A ligação foi atendida rapidamente. "Estou aqui em frente à sua empresa", disse ela. "Eu sei", respondeu ele, de forma breve, desligando em seguida. A atitude inesperada a deixou confusa. Nunca antes ele havia desligado primeiro, sempre deixava que fosse ela encerrar a chamada. Irritada, comentou o fato com Sun-shen, que, com calma, aconselhou. "Ora, qual o problema? As coisas mudaram. Além disso, você veio hoje para se desculpar, então mantenha a postura certa e não se preocupe com detalhes bobos. O importante é trazê-lo de volta. Depois haverá tempo para colocar as coisas no seu devido lugar." As palavras da amiga fizeram sentido para Woo-iri, mas, ao chegarem à porta do edifício Chad-Jion, as duas foram barradas pelo segurança. "Desculpem, precisam passar o cartão de acesso", disse o homem. Sentindo-se menosprezada, Sun-shen reagiu com tom desafiador. "Passar cartão? Está cego? Esta é a noiva do CEO Song. Deixe-nos entrar ou, quando ele chegar, você vai arcar com as consequências." O segurança, impassível, respondeu. "Quem não sabe que o CEO Song continua solteiro? Vocês duas parem de sonhar. Sem cartão, sem entrada. Afastem-se." A arrogância natural de Sun-shen não suportou aquela resposta. Já irritada, ordenou à amiga. "Liga para o Song Joong-ki agora." Woo-iri fez a ligação, e ele atendeu. "Fui barrada pelo segurança da sua empresa", começou a dizer, mas foi interrompida pelo clique seco da ligação encerrada. Desta vez, o efeito foi ainda pior. Humilhada diante de outras pessoas, sentiu-se prestes a explodir. Mentalmente, xingava o ex-namorado e prometia que ele pagaria caro. Entretanto, conteve-se, não podia se deixar levar pela raiva. Como esposa de um CEO, dizia a si mesma, precisava manter a compostura. Acreditava que ele ainda gostava dela, apenas estava testando seus limites. Convencia-se de que, se suportasse a humilhação, o luxo voltaria para sua vida. O tempo passou. Meia hora sob o sol escaldante, sem um único local para se abrigar. O suor escorria do pescoço aos pés, a garganta secava e a paciência se esgotava. O bom humor inicial dera lugar à frustração, agravada pelo fato de a maquiagem cuidadosamente aplicada ter borrado, a sombra e o rímel escorrendo formavam manchas escuras no rosto, conferindo-lhe um aspecto quase assustador. Quando já estava prestes a desmaiar, ouviu o rugido potente de motores. Sua atenção foi imediatamente capturada. "São tantos supercarros, será que estão vindo para mim?" pensou. Em menos de 3 minutos, mais de 100 veículos de luxo, cada um avaliado em mais de 80 milhões, estacionaram em perfeita formação diante do edifício Chad-Jion. Os motores, roncando em uníssono, formavam uma sinfonia de potência que fez Woo-iri e Sun-shen estremecerem. As portas se abriram e, de cada carro, desceu um herdeiro ou herdeira vestindo roupas de grife, caminhando com confiança e olhar firme, todos direcionados a um único ponto. O ápice daquele espetáculo veio com a aterrissagem de um jato particular, estampado com o logotipo da Nationwide, diante do prédio. O ambiente pareceu parar no tempo, e todos prenderam a respiração. Finalmente, a porta da aeronave se abriu. Song Joong-ki surgiu, descendo a escada, seguido de perto por 4 secretárias impecavelmente vestidas e de beleza marcante.
Diante das duas mulheres que o aguardavam na calçada, a cena mais parecia uma pintura perfeita, cada detalhe transbordando luxo e poder absoluto.